Meio Sol Amarelo, de Chimamanda Ngozi Adichie, capítulo 3, continuação. Richard estava preocupado com Susan. Ele a observava, o queixo firme, os olhos verdes, e dizia consigo que era injusto enganá-la, enfurnar-se no escritório até ela pegar no sono, mentir sobre estar na biblioteca, no museu ou no clube de polo. Ela merecia coisa melhor. Mas havia uma tranquilidade tranquilizadora em estar com ela, com certa segurança em seus sussurros, em seu escritório com gravuras a lápis de Shakespeare na parede. Kainene era diferente. Ele a deixava com uma felicidade aturdida e uma sensação igualmente atordoante de insegurança. Queria lhe perguntar o que achava das coisas que nunca discutiam, do relacionamento deles, do futuro, de Susan. Porém, suas incertezas o deixavam mudo todas as vezes. Ele tinha medo do que ela poderia responder. Adiou qualquer decisão até a manhã em que acordou com a lembrança daquele dia em Wentnor, quando estava fora, brincando, e ouviu Molly chamá-lo. Richard, o jantar. Em vez de responder, estou indo, e correr para ela, escondera-se debaixo de uma touceira, ralando os joelhos. Richard, Richard! Dessa vez, Molly parecia aflita, mas ele continuou calado, agachado. Richard! Dick! Onde você foi parar? Um coelho parou para olhá-lo e, ao encarar o coelho de volta, teve consciência de que, por uns breves momentos, apenas ele e o coelho sabiam onde o menino estava. Mas o bicho resolveu dar um salto. Molly espiou embaixo da touceira e o viu. Ela bateu nele. Disse que ele ia ir para o quarto e ficar o resto do dia lá. Disse que estava muito amolada e que iria contar tudo ao senhor e à senhora Churchill. Porém, aqueles curtos momentos tinham valido a pena. Aqueles momentos de puro e pleno abandono, quando sentiu que ele, e só ele, estavam com o controle do universo da sua infância. Lembrando-se disso, resolveu terminar com Susan. Seu relacionamento com Kainene talvez não durasse muito, mas os momentos passados com ela, sem a opressão de mentiras e fingimentos, faria a brevidade valer a pena. Sua decisão o animou. Ainda assim, adiou por uma semana, até a noite em que voltaram de uma festa onde Susan tinha bebido vinho demais. Você quer tomar alguma coisa a mais antes de ir dormir, querido? Perguntou ela. Susan, eu gosto muito de você, disse ele com pressa, mas não estou muito certo de que esteja tudo bem. Quero dizer, tudo bem entre nós. Do que você está falando? Perguntou Susan, embora seu tom abafado de voz e seu rosto empalidecido mostrassem que sabia perfeitamente do que ele estava falando. Richard passou a mão pelo cabelo. Quem é? Perguntou ela. Não é outra mulher. É só que eu acho que nossas necessidades são diferentes. Ele esperava não ter parecido muito insincero, mas era verdade. Eles sempre quiseram coisas diferentes. Sempre deram valor a coisas diferentes. Ele nunca devia ter se mudado para a casa dela. Não é a Clovis Bancroft, é? Suas orelhas estavam vermelhas. Elas sempre ficavam vermelhas depois que bebia, mas só então Richard notou a estranheza da reação. As orelhas vermelho irracíveis sobressaindo-se no rosto pálido. Não, claro que não. Susan pegou uma bebida e sentou-se no braço do sofá. Ficaram calados uns instantes. Gostei de você assim que o vi, e não achava que isso fosse acontecer. Pensei como ele é bonito, como é delicado, e devo ter decidido que não deixaria você escapar. Ela riu baixinho, e ele reparou nas rugas minúsculas em volta de seus olhos. Susan, disse ele, e parou. Porque não havia mais nada a dizer. Não sabia que ela pensava essas coisas dele. Percebeu que tinham conversado muito pouco,
que o relacionamento fora um fluxo tosco, sem contribuição de nenhum dos dois, pelo menos não dele. Para ele, o relacionamento acontecera. Foi tudo muito depressa, para você, não foi? Disse Susan. Ela se aproximou mais dele. Havia recobrado a compostura. Seu queixo não tremia mais. Na verdade, você não teve chance de explorar um pouco, de ver mais do país como queria. Você se mudou para cá e eu o fiz ir a todas aquelas festas pavorosas, cheias de gente que não está nem um pouco interessada em arte africana e esse tipo de coisa. Deve ter sido horrível para você. Eu sinto muitíssimo, Richard, e compreendo. Claro que você precisa ver um pouco do país. Tem alguma coisa em que eu possa ajudar? Tenho amigos em Enugu e Kaduna. Richard pegou a taça da mão dela, pôs na mesa e abraçou-a. Sentiu uma vaga nostalgia do conhecido cheiro de maçã de seu shampoo. Não se preocupe que vai dar tudo certo, disse. Susan não imaginava que estivesse tudo acabado de fato. Isso era óbvio. Achava que ele voltaria e ele não disse nada para que pensasse de forma diferente. Quando o criado, de avental branco, abriu a porta para ele sair, Richard se sentiu leve, aliviado. Adeus, Sá, disse o criado. Adeus, Ocon. Richard se perguntou se o inescrutável Ocon alguma vez encostara o ouvido na porta, quando ele e Susan estavam tendo aquelas brigas de quebrar taças. Uma vez havia pedido a Ocon para lhe ensinar algumas frases simples em Efik. Porém, Susan pusera um fim nas lições no dia em que surpreendeu os dois em seu escritório. Ocon, muito inquieto, vendo Richard pronunciar as palavras. O criado olhara Susan com gratidão, como se ela tivesse acabado de salvá-lo de um branco maluco, e, mais tarde, o tom de Susan foi suave, quando disse a ele que compreendia que ainda não soubesse como as coisas eram feitas no país. Ninguém pode cruzar certos limites. O tom fazia lembrar o de sua tia Elizabeth, com opiniões apoiadas na decência incontrita e acomodada dos ingleses. Talvez, se tivesse lhe contado sobre Kainene, Susan usasse o mesmo tom para dizer que entendia muito bem sua necessidade de experimentar com uma negra. Richard viu Ocon acenando, enquanto se afastava. Sentiu uma necessidade incontrolável de cantar, só que não era homem de cantar. Todas as outras casas da rua Glover eram como a de Susan, espaçosas, abraçadas por palmeiras, com gramados apáticos. Na tarde seguinte, Richard sentou-se na cama, nu, olhando para Kainene. Acabara de fracassar de novo. Desculpe, acho que eu fico excitado demais, disse ele. Quer me passar um cigarro? Pediu ela. O lençol sedoso salientava a magreza angulosa de seu corpo nu. Ele acendeu para ela. Ela sentou na cama, os bicos escuros dos seios retesados com o frio do ar-condicionado, e virou a cabeça ao soltar a fumaça. Vamos dar um tempo, disse ela, e há outras maneiras. Richard sentiu uma rápida onda de irritação contra si, por aquela inutilidade molenga, e contra ela, por aquele sorriso semi-zombateiro, e por dizer que havia outras maneiras, como se ele fosse permanentemente incapaz de fazer as coisas do modo tradicional. Ele sabia o que podia ou não fazer. Sabia que podia satisfazê-la, só precisava de tempo. Mas já começava a pensar em certas ervas poderosas para a masculinidade, sobre as quais se lembrava de ter lido em algum lugar e que os homens africanos tomavam. Nusuka é um pequeno trecho de poeira no meio do sertão, a terra mais barata que eles puderam comprar para construir a universidade, disse Kainene. Era espantosa a facilidade com que mergulhava numa conversa mundana.
Mas talvez seja perfeita para você escrever seu livro, não acha? É. Você pode gostar e resolver ficar. Posso. Richard entrou de novo debaixo do lençol. Mas o que me agrada mesmo é que você vai estar em Port Harcourt e não terei de vir até Lagos para a gente se ver. Kainene não disse nada, fumando com tragadas uniformes e, por um momento aterrador, ele se perguntou se ela não estaria prestes a dizer que pretendia acabar com tudo assim que deixasse Lagos e que, em Port Harcourt, encontraria um homem capaz de desempenhar. Minha casa vai ser perfeita para os nossos fins de semana, disse ela por fim. É monstruosa. Meu pai me deu no ano passado, como parte do dote, acho eu, um chamariz para o tipo certo de homem querer se casar com a filha feia. Tremendamente europeu, pensando bem, já que nós não temos dotes, temos só o preço da noiva. Ela apagou o cigarro, ainda não tinha terminado de fumar. Olana disse que não queria uma casa. Não que ela precise de uma. Guarde as casas para a filha feia. Não diga isso, Kainene. Não diga isso, Kainene, imitou Kainene, se levantando. Ela queria puxá-lo de volta para a cama, mas não se mexeu. Não dava para confiar em seu corpo e não aguentaria decepcioná-la de novo. Às vezes, achava que não sabia nada sobre ela e que nunca seria capaz de entendê-la. Entretanto, outras vezes, deitada ao seu lado, tinha a sensação de estar inteiro e a certeza de que jamais sentiria falta de mais nada. Por falar nisso, pedi a Olana para apresentá-lo a seu amante revolucionário, disse Kainene. Ela arrancou a peruca e, com seu cabelo curtinho todo trançado, o rosto parecia mais jovem, menor. Ela namorava um príncipe Haussá, um sujeito meigo e agradável, só que ele não tinha nenhuma das ilusões amalucadas dela. E esse Odênibo se vê como o próprio Freedom Fighter. Ele é matemático, mas passa o tempo todo escrevendo artigos para os jornais, falando sobre sua própria marca mal costurada de socialismo africano. Olana adora isso. Eles não parecem perceber a piada que é o socialismo no fundo. Ela pôs a peruca de volta e começou a escová-la. O cabelo encaracolado, repartido no meio, ia até o queixo. Richard gostava das linhas limpas de seu corpo esguio, da magreza do braço erguido. O socialismo até que poderia funcionar na Nigéria, se fosse feito da maneira correta, acho, disse ele. No fundo, é tudo uma questão de justiça econômica, certo? Kainene bufou. O socialismo jamais funcionaria com um povo ibu. Ela manteve a escova suspensa no ar. Ogbeni Yalu é um nome muito comum para meninas. E sabe o que quer dizer? Para que não se case com um homem pobre. Carimbar isso numa criança na hora em que nasce é capitalismo com um C maiúsculo. Richard riu e achou ainda mais divertido porque ela não riu. Simplesmente voltou a escovar o cabelo. Ele pensou na próxima vez em que daria risada com ela, e na seguinte. Pegava-se pensando com frequência no futuro, mesmo antes de o presente terminar. Levantou-se e sentiu-se tímido quando ela olhou para o seu corpo nu. Talvez a falta de expressão no rosto de Kainene servisse para esconder sua repugnância. Richard vestiu a cueca e abotoou a camisa às pressas. Eu deixei a Susan, falou sem pensar. Estou na pensão Price Will em Ikeja. Vou pegar o resto das minhas coisas na casa dela antes de ir para Nusuka. Kainene o encarou e ele viu surpresa em seu rosto. Depois, algo mais. Mas não tinha muita certeza do que era. Seria espanto? Na verdade, nós nunca tivemos um relacionamento de fato, disse ele. Não queria que ela pensasse que tinha feito isso por sua causa. Não queria que ela começasse a se fazer perguntas sobre o relacionamento deles. Não ainda. Você vai precisar de um empregado, disse ela. O quê? Um empregado em Nusuka.
Vai precisar de alguém para lavar sua roupa e limpar a casa. Ele ficou momentaneamente confuso com a falta de lógica no diálogo. Um empregado? Eu me viro muito bem sozinho. Já vivi sozinho muito tempo. Vou pedir a Olana para encontrar alguém, disse Kainene. Puxou um cigarro da cigarreira, mas não acendeu. Pôs o cigarro na mesa de cabeceira e foi abraçá-lo. Um aperto trêmulo dos braços. Richard ficou tão surpreso que não a abraçou de volta. Ela nunca se aproximara tanto dele assim, a menos que estivessem na cama. Só que também não parecia saber o que fazer do abraço, porque recuou rápido e acendeu o cigarro. Ele pensava nesse abraço com frequência e, a cada vez, tinha a sensação de uma muralha desabando. Richard partiu para Nusuka na semana seguinte. Dirigiu em velocidade moderada, parando na estrada de vez em quando para olhar o mapa feito à mão que Kainene lhe dera. Depois de cruzar o rio Níger, decidiu dar uma passada em Igbo-Ukwu. Agora que estava finalmente em terras Ibo, antes de mais nada queria ver de onde viera o vaso de cordas. Algumas casas de cimento potilhavam o povoado. Elas estragavam o aspecto pitoresco das cabanas de barro aglomeradas na beira das trilhas de terra batida. Trilhas tão estreitas que teve de parar o carro a uma boa distância e seguir um rapaz de short caqui que parecia acostumado a mostrar o local aos visitantes. Seu nome era Emeka Anozie. Fora um dos operários que haviam trabalhado na abertura do buraco. Ele mostrou a Richard as largas valas retangulares onde as escavações aconteceram, as pás e as latas que tinham sido usadas para escovar os bronzes. O senhor quer falar com o nosso grande pai? Eu traduzo se quiser, ofereceu Emeka. Obrigado. Richard sentiu-se ligeiramente desarmado com o calor com que foi recebido, com os vizinhos que o seguiam dizendo «Boa tarde, bem-vindo!» Como se nem passasse pela cabeça deles pensar em se importar com o fato de ele ter aparecido sem ser convidado. Pá Anozie tinha um pano encardido enrolado em volta do corpo e amarrado atrás do pescoço. Ele abriu caminho até a penumbra de seu obi, que cheirava a cogumelos. Embora Richard já tivesse lido como os bronzes foram achados, fez a pergunta assim mesmo. Pá Anozie enfiou uma pitada de rapé nas narinas antes de começar a contar a história. Cerca de 20 anos antes, seu irmão estava abrindo um poço quando atingiu algo metálico que acabou sendo uma cabaça. Não demorou para encontrar mais objetos e, depois de tirá-los da terra e lavar, o irmão chamou os vizinhos para irem ver. Eram coisas muito bem feitas e vagamente familiares. Mas ninguém sabia de ninguém que fizesse algo parecido. Não demorou para que os boatos chegassem até os ouvidos do comissário distrital em Enugu, que enviou alguém encarregado de levar os achados para o departamento de antiguidades em Lagos. Depois disso, por uns tempos, ninguém mais fez perguntas sobre os bronzes e não apareceu ninguém. O irmão dele acabou o poço e a vida seguiu seu curso. Aí, faz alguns anos, um branco de Ibadan chegou para escavar. Houve longas conversações antes de os trabalhos começarem, por causa de um redil de bodes e um muro de um compound que teria de ser removido. Mas no fim deu tudo certo. Era a época dos ventos de armatão, mas, como receassem alguma tempestade, cobriram as valetas com lonas espalhadas sobre varas de bambu. Acharam cada coisa linda. Cabaças, conchas, vários enfeites de mulher, figuras de cobras, vasilhas. Também acharam uma câmara mortuária, não foi? Richard perguntou. Acharam. O senhor acha que foi usada pelo rei? Pá Anozie deu uma olhada comprida e magoada para Richard, e durante alguns instantes ficou resmungando algo, com ar aflito. Emeka riu antes de traduzir. Papa disse que achava que você era um dos brancos que sabem pelo menos um pouco. Ele disse que o povo Ibu não conhece o que é rei. Nós temos sacerdotes e anciãos.
A câmara mortuária deve ter sido para algum sacerdote, mas um sacerdote não faz o povo sofrer tanto quanto um rei. Os brancos nos impuseram os chefetes locais e agora todos estão se dizendo reis. Richard pediu desculpas. Sabia que os Zebus tinham fama de ser uma tribo republicana havia milhares de anos, mas um dos artigos sobre as descobertas em Igbo-Ukwu sugeria que talvez, em algum momento, tivessem tido reis, que, mais tarde, foram depostos. Os Zebus eram, afinal de contas, um povo que depunha deuses que já não serviam aos seus propósitos. Richard sentou-se ali por algum tempo, imaginando a vida de pessoas capazes de tanta beleza, de tanta complexidade, nos tempos de Alfredo o Grande. Queria conversar sobre isso, criar algo com isso, mas não sabia o quê. Quem sabe um romance especulativo, no qual o personagem principal fosse um arqueólogo ocupado com a escavação de objetos de bronze que, de repente, se vê transportado para um passado idílico? Agradeceu Pa-Anosier e levantou-se. Pa-Anosier disse alguma coisa e Emeka perguntou: Papa está querendo saber se você não vai tirar uma foto dele. Todos os brancos que vieram tiraram uma foto dele. Richard sacudiu a cabeça. Não, desculpe, eu não trouxe máquina. Emeka riu. Papa quer saber que tipo de branco é esse, por que ele veio até aqui e o que está fazendo. Enquanto seguia para Nusuka, Richard também se perguntou o que estava fazendo e, mais preocupante, sobre o que iria escrever. A residência universitária na Rua Imoki estava reservada para pesquisadores e artistas estrangeiros. Era esparsamente mobiliada, quase ascética, e quando Richard olhou para as 2 poltronas da sala, a cama de solteiro, os armários vazios da cozinha, sentiu-se imediatamente em casa. Tudo era preenchido por um silêncio adequado. Porém, numa visita a Olana e ao Denibo, concordou de imediato quando ela comentou: Tenho certeza de que vai querer tornar a casa um pouco mais habitável. Muito embora gostasse da monotonia da mobília. Concordou porque o sorriso de Olana era um prêmio, porque a atenção dela o lisonjeava. Ela insistiu para que ele contratasse o mesmo jardineiro, Jomo, para ir 2 vezes por semana plantar algumas flores no quintal. Ela o apresentou aos amigos, mostrou-lhe o mercado, disse que tinha encontrado o criado ideal. Richard imaginava alguém jovem e alerta, como o criado deles, o Gu, mas Harrison era um homenzinho magro e curvado de meia-idade, usando uma camisa branca grande demais para ele, que parava abaixo dos joelhos. Ele se curvava de forma extravagante antes de falar qualquer coisa. Contou a Richard, com um orgulho mal disfarçado, que havia trabalhado anteriormente para o padre irlandês chamado Bernard e para o professor Land, dos Estados Unidos. Estou fazendo uma boa salada de beterraba, disse ele no primeiro dia, e mais tarde Richard percebeu que ele não tinha orgulho só da salada, como também de seus cozidos de beterraba, comprada na barraca de legumes especiais, porque a maioria dos nigerianos não comia beterraba. O primeiro jantar que Harrison fez foi de peixe, com uma entrada de salada de beterraba. Um prato carmim de beterraba cozida apareceu no dia seguinte, ao lado do arroz. É de uma receita americana para a batata que eu transformei, disse Harrison, enquanto via Richard comer. No outro dia veio mais uma salada de beterraba e, no dia seguinte, um prato assustadoramente vermelho de beterraba cozida acompanhando o frango. Chega, Harrison, por favor, disse Richard, erguendo a mão. Chega de beterraba. Harrison pareceu desapontado e depois seu rosto se iluminou. Mas, Sá, estou fazendo comida do seu país. Toda a comida que o senhor come quando criança, eu faço. Na verdade, não estou fazendo comida nigeriana, só receita estrangeira. A comida nigeriana é muito boa, Harrison.
Se ao menos o criado tivesse noção do quanto ele odiara a comida de sua infância, o arenque de gosto pronunciado e cheio de espinhas, o mingau com aquela espantosa pele grossa por cima, qual um forro impermeável, a carne assada demais com a gordura das pontas mergulhada em molho. Certo, Sá. Harrison parecia enfesado. Falando nisso, Harrison, você sabe de uma erva para homem? Perguntou Richard, torcendo para que a voz saísse casual. Sá? Ervas. Richard fez um gesto vago. Legumes, Sá? Eu faço qualquer salada do seu país muito bem, Sá. Para o professor Land, eu faço muita salada diferente. Sei, mas estou falando de verduras para doença. Doença? Então vai no médico do centro médico. Estou interessado em ervas africanas, Harrison. Mas, Sá, elas não são boas. As que o feiticeiro dá, elas são diabólicas. Claro. Richard desistiu. Já devia saber que Harrison, com sua paixão excessiva por tudo que não fosse nigeriano, não era a pessoa certa para perguntar. Perguntaria a Jomo. Ele esperou até Jomo chegar e, então, parou na janela, observando os lírios recém-plantados sendo regados. Jomo largou o regador e começou a apanhar os frutos de uma acácia da sombra. Eles haviam caído durante a noite anterior e jaziam, ovais e amarelados, na grama. Richard, muitas vezes, sentia o cheiro extremamente adocicado das frutas apodrecendo, um cheiro que, ele sabia, permaneceria associado com Nusuka para sempre. Jomo segurava uma sacola de ráfia cheia de frutos quando Richard se aproximou. — Bom dia, Mr. Richard, Sá, disse ele, no seu modo solene. Eu queria levar as frutas para o Harrison, para o caso de o senhor querer, Sá. Não peguei para mim. Jomo pôs a sacola no chão e apanhou o regador. Tudo bem, Jomo. Eu não quero fruta nenhuma, disse Richard. Falando nisso, será que você conhece alguma erva para homens? Para homens que estão tendo problemas com estar com uma mulher? Conheço, Sá. Jomo continuou regando as plantas, como se essa fosse uma pergunta que ouvisse todos os dias. Você conhece alguma erva para homens? Conheço, Sá. Richard sentiu o estômago saltar em triunfo. Eu gostaria de ver como é, Jomo. Meu irmão teve problemas antes porque a primeira mulher dele não fica grávida e a segunda também não fica grávida. Aí tem uma folha que o Díbia deu e ele mascou. Agora engravidou as duas. Ah, muito bom. Será que você consegue me arrumar essa erva, Jomo? Jomo parou o que estava fazendo e olhou para ele. O rosto sensatamente cheio de dó caridoso. Isso não funciona para branco, Sá. Não. É que eu quero escrever sobre o assunto. Jomo abanou a cabeça. O senhor vai no Díbia e masca a folha na frente dele. Não para escrever, Sá. Jomo voltou a murmurar desafinado a música que cantava para regar. Entendo, disse Richard. E, ao voltar para dentro, fez questão de não mostrar o desapontamento. Entrou direto em casa, lembrando-se de que o patrão era ele, afinal. Harrison estava na frente da porta, fingindo que limpava o vidro. — Tem alguma coisa que o Jomo não está fazendo direito, Sá? Perguntou, esperançoso. Eu só estava fazendo umas perguntas a ele. Harrison fez cara de decepção. Era óbvio, desde o começo, que ele e Jomo não iriam se dar bem. O cozinheiro e o jardineiro, cada qual se achando melhor que o outro. Uma vez, Richard escutou Harrison dizer a Jomo para não regar as plantas em frente à janela do escritório, porque o som da água está perturbando o patrão. E Harrison queria que ele ouvisse, já que falou muito alto e parado bem diante da janela do escritório. Os salamalaques de Harrison o divertiam, assim como a reverência com que tratava seu trabalho de escritor. Harrison resolveu tirar o pó da máquina de escrever todos os dias, ainda que ela nunca estivesse empoeirada,
e relutava em jogar fora as páginas que via na lata de lixo. O senhor não vai usar mais isso, sir? Tem certeza mesmo? Costumava perguntar a Harrison, segurando as páginas amassadas, e Richard então dizia que sim, que tinha certeza. Às vezes se perguntava o que Harrison diria se ele contasse que não tinha nem mesmo certeza sobre o que escrevia. Que fizera um rascunho com um arqueólogo, depois jogara fora. Escrever uma história de amor entre um inglês e uma africana e jogara fora. E começara a escrever sobre a vida numa pequena cidade nigeriana. A maior parte do material para essa última tentativa vinha das noites que passara com Odênibo, Olana e seus amigos. Eles o aceitaram sem grande alarde, não prestavam atenção especial a ele e, talvez por isso, ele se sentia à vontade sentado num sofá na sala de estar, ouvindo. Quando Olana o apresentou a Odênibo, dizendo: "Este é o amigo de Kainene, de quem eu já tinha falado, Richard Churchill." Odênibo apertara calorosamente sua mão e dissera: "Não me tornei primeiro-ministro do rei para presidir a liquidação do Império Britânico." Richard levou alguns instantes para entender, antes de dar risada da imitação mambembe de Sir Winston Churchill. Mais tarde, ao ver Odênibo acenar um exemplar do Daily Times gritando: "É agora que temos que começar a descolonizar nossa educação. Não amanhã, agora. Ensinar a eles a nossa história." Pensou consigo: aí está um homem que confia na excentricidade de sua personalidade. Um homem que não é especialmente atraente, mas que chamaria a atenção de todos numa sala cheia de homens bonitos. Richard também observava Olana, e, a cada vez que olhava para ela, sentia-se renovado, como se ela tivesse ficado ainda mais linda nos minutos precedentes. Sentia uma emoção desagradável. Porém, ao ver a mão de Odênibo em seu ombro e, mais tarde, ao imaginá-los juntos na cama. Ele e Olana conversavam muito pouco, fora do papo geral, mas, um dia antes de ele partir para visitar Kainene, em Port Harcourt, Olana disse: "Richard, por favor, mande lembranças a Kainene." "Claro que sim", disse ele. Era a primeira vez que ela mencionava o nome da irmã.